Salmo 3, oração poderosa que destrava unção, justiça de Deus e vitória espiritual. Prepare-se para um momento de profunda conexão com Deus por meio desta poderosa oração guiada pelo Salmo 3. Se você está enfrentando batalhas invisíveis, sentindo-se cercado por inimigos ou esperando por uma intervenção divina, esta oração foi feita para você. Aqui, você será conduzido por uma intercessão inspirada que ativa a unção do Altíssimo, clama pela justiça de Deus e libera vitória espiritual sobre toda opressão. Ao mergulhar nesse clamor, você não apenas encontrará palavras que tocam o coração do Pai, mas sentirá sua alma ser fortalecida, suas emoções curadas e sua fé renovada. O Salmo 3 é mais do que uma oração. É um escudo espiritual contra toda seta do inimigo, um chamado de socorro que move os céus e uma declaração profética de livramento. Não ignore esse momento. Deus quer te levantar. Ouça até o fim, ore com fé e prepare-se para o agir sobrenatural do Senhor em sua vida. Este é o tempo da sua virada. A força do Salmo 3 nasce de um lugar de dor real. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está sendo perseguido por seu próprio filho. O trono está em risco, a confiança foi quebrada, os inimigos aumentam em número e em ousadia. E é nesse cenário de angústia que ele se volta ao Senhor. Não com revolta, mas com fé. Essa fé que não nega o sofrimento, mas escolhe enfrentá-lo de joelhos. E é exatamente esse o ponto de partida para quem busca destravar a unção de Deus, experimentar justiça divina e caminhar na vitória espiritual. Reconhecer a crise, mas não ser dominado por ela. Quantas vezes, assim como Davi, você já sentiu que os ataques vieram de onde menos esperava? Gente próxima, situações que você jamais imaginaria, traições que quebram não só relacionamentos, mas que dilaceram o coração. Há uma dor que palavras não explicam. Mas é aí que o Salmo 3 se torna um escudo espiritual. Não apenas porque é bonito, não apenas porque está na Bíblia, mas porque ele nos ensina a ativar a presença de Deus com coragem em meio ao colapso. O clamor aqui não é genérico. Ele tem nome, direção, propósito. É um clamor de quem sabe que Deus não é indiferente. Davi começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele reconhece o aumento das batalhas. Ele não disfarça, não minimiza, não finge que está tudo bem. E é justamente por isso que essa oração é tão poderosa. Porque ela começa na verdade. A unção de Deus não flui sobre máscaras. A justiça divina não se manifesta onde há orgulho. A vitória espiritual começa com a rendição. E neste momento, Deus está nos convidando a esse tipo de rendição. Total, sincera, quebrantada. Talvez você esteja cercado por diagnósticos difíceis, por ameaças financeiras, por conflitos familiares que parecem insuperáveis. Talvez o desânimo tenha paralisado seus sonhos e a fé esteja abalada pelo silêncio de Deus. Mas essa oração é a sua resposta. Porque quando Davi diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça, ele está realinhando sua alma à verdade eterna. Deus é escudo, mesmo quando tudo parece vulnerável. Deus é glória, mesmo quando a vergonha tenta tomar o lugar. Deus exalta, mesmo quando o mundo tenta te humilhar. E essa é a chave. A unção de Deus é liberada quando reconhecemos que Ele continua sendo Deus, apesar das circunstâncias. Quando clamamos com a convicção de que Ele não perdeu o controle, mesmo que pareça que tudo saiu do nosso. Essa certeza não nasce do que vemos, mas da fé que foi forjada no fogo da dor, da oração sincera, da dependência total. É nesse ambiente que a justiça divina se manifesta, não segundo a lógica humana, mas segundo os propósitos eternos do Senhor. Ao prosseguir com essa oração, não repita palavras de forma mecânica. Entre no espírito do clamor.
Permita que a dor que te levou até aqui seja transformada em combustível de fé. Deixe que o Espírito Santo conduza cada palavra, cada pensamento. Entregue o peso, a culpa, o medo. Diga como Davi: com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Você não está clamando ao vazio. Há um Deus que ouve, há um Deus que responde, há um Deus que age, e Ele está ouvindo agora. Essa resposta talvez não venha na forma que você espera, mas virá na forma que você precisa. Ela pode começar com paz no meio do caos, com clareza no meio da confusão, com coragem no meio do medo. Isso é vitória espiritual. É ser revestido de força mesmo antes da guerra acabar. É ter a certeza de que enquanto você dorme, Deus permanece em guerra por você. Davi disse: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que tipo de fé é essa? A fé que sabe que mesmo em meio aos ataques, Deus ainda sustenta. Mesmo quando você não entende, Ele está no controle. E ao final desse primeiro clamor, uma nova convicção nasce. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. É assim que termina quem começa orando com o coração em pedaços e termina com a alma renovada. É assim que a oração do Salmo 3 transforma. E é isso que está acontecendo com você agora. Deus está trocando o desespero pela esperança, a confusão pela direção, a dor pela presença dEle. Continue firme nessa jornada. O que começou com lágrimas vai terminar com louvor. Quando Davi prossegue em sua oração e afirma com convicção que não teme 10 milhares que se levantem contra ele, ele não está negando a realidade do perigo, mas afirmando a realidade ainda maior da presença de Deus. Esse é o ponto em que a vitória espiritual começa a ser manifesta, quando você escolhe crer não no tamanho da ameaça, mas na fidelidade de quem te guarda. Essa oração não é apenas um pedido, é uma declaração. E cada palavra que sai da boca de Davi não está apenas buscando proteção, está alinhando a alma com a verdade da promessa. Essa mesma declaração está ao seu alcance agora. A vitória espiritual que você tanto busca não é resultado de força humana, mas de rendição total a Deus. O mundo diz que vencer é conquistar, dominar, controlar, mas o reino diz que vencer é confiar, descansar, depender. E essa dependência não é passiva, é ativa. Ela exige entrega. Ela exige fé, mesmo quando tudo ao redor diz que você perdeu. Essa é a guerra da fé. Acreditar quando tudo parece contrário. E o Salmo 3 é o mapa para esse tipo de vitória. Quando você ora com esse salmo, não está apenas buscando algo de Deus. Está se posicionando diante dele como alguém que sabe que a unção já foi liberada, que a justiça já está em movimento e que a vitória já está decretada nos céus. Mesmo que você ainda não veja os sinais, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo, a sua fé está atraindo o agir de Deus. E é por isso que essa oração tem poder, porque ela nasce da verdade, ela se alinha com a palavra, ela proclama quem Deus é antes mesmo que a resposta chegue. Davi sabia que seus inimigos eram muitos, sabia que a traição de Absalão era dolorosa. Mas ele sabia algo ainda mais poderoso. Deus estava com ele. E isso era suficiente para que sua alma encontrasse descanso no meio da guerra. Essa certeza precisa ser ativada em você agora. Não porque suas emoções dizem isso, mas porque a palavra de Deus garante. Deus é escudo ao redor de você. Isso significa que Ele te cerca em todas as direções. Você não está exposto. Você não está à deriva. Há um Deus que te envolve com proteção por todos os lados. E mais do que proteção, Ele é a glória que levanta a sua cabeça. O mundo pode tentar te envergonhar. As circunstâncias podem tentar te humilhar. Mas o Senhor é quem restaura a sua dignidade. Ele levanta a sua cabeça não apenas para que você veja o céu, mas para que os outros vejam que você foi restaurado. Essa
é a glória de Deus. Transformar ruína em testemunho, transformar vergonha em honra. E isso começa na oração. Começa agora. Começa com sua fé sendo ativada pelo Espírito. Essa oração não é sobre vencer pessoas, é sobre vencer o medo, vencer a acusação, vencer a incredulidade. É sobre romper com a paralisia da alma que impede você de seguir em frente. E enquanto você clama, o céu está se movendo. Há batalhas que estão sendo vencidas enquanto você ora. Há cadeias que estão se quebrando enquanto você declara que Deus é o seu escudo. Há respostas que estão sendo liberadas enquanto você se recusa a ceder ao desânimo. Essa não é uma oração qualquer, é um posicionamento espiritual. É uma declaração de guerra contra toda estrutura de medo que tentou se firmar em sua mente. Davi sabia que poderia dormir em paz, porque quem sustentava sua vida não era o exército, não era sua inteligência, não era sua força, era o Senhor. E é isso que você precisa lembrar agora. Quem sustenta você é Deus. A sua saúde, sua provisão, seus relacionamentos, seus caminhos, tudo está debaixo da mão poderosa do Senhor. E essa certeza te dá descanso. O descanso espiritual não é ausência de batalha, é presença de Deus. É saber que mesmo em meio ao caos, Ele está ali, firme, imutável, fiador da sua vitória. E ao chegar a esse ponto da oração, sua fé começa a respirar mais fundo. Você percebe que mesmo em meio a tantos clamores, a verdadeira resposta é a presença. Deus não apenas envia livramento, Ele é o livramento. Ele não apenas dá vitória, Ele é a vitória. Ele não apenas sustenta, Ele é o sustento. Quando você compreende isso, o seu coração muda. A ansiedade perde força, o medo recua, a paz ocupa o lugar do pânico e o louvor começa a nascer no mesmo lugar onde antes havia lamento. Essa é a força do Salmo 3. Ele não é apenas uma petição, é uma jornada de transformação. Começa com a dor, passa pelo clamor, atravessa a convicção e termina com a vitória. E essa jornada é sua também. Deus está te convidando a caminhar por ela agora. Ele não espera que você esteja forte, Ele só espera que você esteja sincero, porque onde há verdade, há espaço para a glória dele se manifestar. Continue com o coração aberto, porque o que começou com oração vai terminar com milagre. O momento mais profundo desta oração começa quando Davi clama: "Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu." Esse clamor não é uma súplica desesperada, é um grito de autoridade espiritual. Ele não pede por socorro como quem duvida da resposta, mas como quem já conhece o caráter de Deus. Esse "levanta-te" ecoa as batalhas antigas, onde o povo clamava pela intervenção do Altíssimo no campo de guerra. Não é passividade, é invocação direta ao Deus que nunca perdeu uma batalha. Essa oração é um chamado à ação divina. É o reconhecimento de que, quando Deus se levanta, nenhuma força do inferno pode permanecer de pé. O segredo dessa declaração está na confiança de que Deus está pronto para agir. Não há hesitação em Davi, mesmo cercado, mesmo traído, mesmo com o futuro incerto. Há uma certeza inabalável de que o Senhor é por ele, e essa certeza precisa emergir dentro de você agora. Em meio aos ataques invisíveis, às palavras duras, às injustiças que você tem enfrentado, é hora de clamar com autoridade: "Levanta-te, Senhor." Porque quando Deus se levanta, tudo muda. O cenário muda, a atmosfera espiritual muda, e até mesmo o seu interior é tomado por uma força que não é sua, mas do Espírito. Quando Davi menciona que Deus feriu todos os seus inimigos nos queixos e quebrou os dentes dos ímpios, ele está usando imagens fortes para declarar a total anulação do poder daqueles que o ameaçavam. Não é sobre violência física, é sobre cortar a influência, a intimidação e o domínio do mal. É Deus removendo o poder de acusação, silenciando a mentira
quebrando as estratégias do inimigo. Quando você ora o Salmo 3 com essa mentalidade, você não está apenas pedindo proteção, está decretando fim àquilo que tem te oprimido. Essa oração se torna um ato profético, e profecia, quando alinhada à palavra, traz libertação. Há pessoas que vivem em constante vigilância emocional, esperando o próximo ataque, a próxima má notícia, o próximo sinal de queda. Mas Deus hoje quer quebrar essa expectativa negativa. Ele quer libertar sua alma desse ciclo de medo e insegurança. Porque a salvação, como diz o próprio texto, vem do Senhor. Não da força do seu braço, não do conselho humano, mas da intervenção direta do Pai. E essa salvação é completa. Ela não apenas te tira do buraco, mas te coloca em uma nova estação. Uma estação de paz, de autoridade, de descanso. A oração guiada pelo Salmo 3 nos reposiciona diante da vida. Ela troca o foco da dor para a presença. Ela nos ensina que a justiça divina não falha e que quando confiamos de verdade, somos capacitados a caminhar em meio ao caos sem perder a esperança. A justiça de Deus não é apenas retribuição contra o ímpio, é também restauração para o justo. É Ele te levantando de onde o mundo queria te ver prostrado. É Ele te dando voz onde antes você era silenciado. É Ele abrindo portas onde todas haviam sido fechadas. E essa justiça não depende da sua força. Ela vem da graça, ela vem da aliança. O Deus que livrou Davi é o mesmo que está com você agora, e Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Essa oração é um lembrete de que sua história não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus conhece seus medos, suas dores, suas limitações. Mas mesmo assim, Ele te chama para viver uma vida de vitória espiritual. Porque a vitória espiritual não é ausência de luta, é presença de fé no meio da luta. Ao declarar que a bênção do Senhor está sobre o seu povo, Davi encerra esse salmo com uma visão coletiva. Ele não ora apenas por si. Ele sabe que a presença de Deus com ele é também promessa para muitos. Isso nos mostra que essa oração não é só pessoal, ela é intercessora. Quando você ora com fé, sua casa é alcançada, sua família é protegida, seus caminhos são endireitados. Porque a bênção do Senhor é transmissível, ela é derramada com propósito, e onde há um coração sincero, ela permanece. Você pode estar enfrentando uma guerra invisível neste momento. Ataques silenciosos, dores que ninguém vê, cansaços que você nem sabe nomear. Mas há um Deus que vê tudo, que ouve cada gemido, que entende o que está por trás do silêncio, e esse Deus está te chamando a orar, não como quem implora, mas como quem declara, como quem toma posse da unção, da justiça divina e da vitória espiritual. O Salmo 3 não é apenas uma leitura, é uma chave, uma porta aberta para o sobrenatural, uma ferramenta para romper amarras espirituais e ativar sua identidade em Cristo. O momento de mudança não está no futuro, está agora. Enquanto você ouve, enquanto você crê, enquanto você declara, a sua voz tem poder, suas palavras ativam céus, seu clamor move o trono de Deus, e Ele responde, Ele age, Ele manifesta a glória dele exatamente onde o inimigo tentou destruir você. Essa é a força dessa oração, essa é a vitória do Espírito. Quando a alma está cansada, quando o coração está sobrecarregado de perguntas que parecem não ter resposta, o Salmo 3 se torna mais do que uma oração. Ele se transforma em um abrigo, um esconderijo seguro da alma aflita. Davi, perseguido, traído, cercado, não apenas ora, ele se refugia na presença. E é aí que entendemos o segredo mais precioso desse salmo. A unção se manifesta na intimidade. A justiça de Deus é liberada quando, em meio ao caos, escolhemos permanecer conectados com Ele. A vitória espiritual se constrói na constância do coração rendido.
Você não precisa de um cenário favorável para experimentar o sobrenatural. O que você precisa é de um espírito entregue, disposto a descansar em Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Esse descanso não é passividade, é rendição ativa. É a escolha diária de não lutar com as próprias mãos, mas permitir que o Deus dos exércitos lute por você. O Salmo 3 nos ensina que esse descanso é uma arma espiritual. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você cala, Deus declara. Enquanto você espera, Deus prepara. E há algo profundo nesse descanso, porque só descansa de verdade quem confia de verdade. Quem ainda está tentando controlar, não consegue deitar em paz. Não consegue fechar os olhos, sabendo que tudo está sob o comando de Deus. Mas quando o coração reconhece que a batalha não é sua, mas do Senhor, então a paz vem. A paz que excede o entendimento, a paz que guarda a mente e o coração. E nessa paz, a unção é destravada, porque a unção não flui no desespero, ela flui no descanso. O descanso é o solo onde Deus derrama o óleo da cura, da força e da autoridade. Você foi chamado para viver nessa dimensão. Não para sobreviver em meio à tempestade, mas para dominar espiritualmente sobre ela. Não para reagir ao mal, mas para antecipar com fé a manifestação do bem. E isso começa na oração. Não qualquer oração, mas uma oração guiada, direcionada pela palavra, inspirada pelo Espírito, saturada de fé. A oração do Salmo 3 é essa oração. Ela molda sua alma, alinha sua mente, fortalece sua fé e, acima de tudo, ela te reposiciona no espírito. Faz você sair do lugar da vítima e entrar no lugar da autoridade. É por isso que tantos não conseguem avançar espiritualmente, porque estão orando como quem duvida, como quem apenas desabafa, mas não decreta. O Salmo 3 muda isso. Ele transforma queixa em clamor, clamor em fé e fé em manifestação. Porque a justiça divina não é passiva. Ela é ativa, poderosa, precisa. Deus não apenas ouve, ele responde. E a resposta dele não é qualquer resposta. É resposta que transforma, que quebra grilhões, que exalta o que estava caído, que justifica o injustiçado, que honra quem foi humilhado. Há uma unção específica liberada para aqueles que oram com fé esse salmo. Uma unção de ousadia espiritual. Uma coragem que não vem da força, mas da certeza. Certeza de que o Senhor está contigo, de que o céu te respalda, de que há mais por você do que contra você. Isso te faz levantar de manhã não como quem teme o dia, mas como quem enfrenta com esperança. Isso te faz deitar à noite, não como quem foge dos problemas, mas como quem entrega tudo nas mãos daquele que nunca dorme, o Deus que vela por ti. Essa unção muda o jeito que você caminha, fala, decide, porque ela vem acompanhada de discernimento. Você para de cair nas mesmas armadilhas. Começa a perceber os sinais de Deus, a reconhecer os caminhos certos, a rejeitar os atalhos perigosos. A unção do Salmo 3 é transformadora porque ela restaura a sua identidade espiritual. Ela te lembra quem você é em Deus. Te lembra que não está sozinho, que não foi abandonado, que existe um propósito eterno por trás da dor momentânea e que esse propósito é maior que qualquer acusação, perseguição ou injustiça. Não existe oração guiada que não transforme quem ora. Cada palavra lida, cada versículo meditado, cada frase proferida em fé, reestrutura sua atmosfera espiritual. E é por isso que, mesmo sem perceber, você está sendo alinhado ao coração de Deus agora. Você está sendo vestido com nova força, revestido de nova fé, marcado por uma nova estação. O que era noite escura, agora começa a clarear. O que parecia sem solução começa a encontrar caminhos, porque onde há fé, há movimento do céu. Continue nesse fluir. Não pare na metade, não recue.
O que Deus está liberando sobre você através desta oração vai além do que os olhos podem ver agora. É o início de uma revolução interior, de um tempo em que você não apenas sobrevive, mas vive no centro da vontade de Deus, em paz, em autoridade, em unção, com justiça liberada e com a vitória espiritual já decretada. Quando chegamos ao fim desta oração guiada, somos recordados de que tudo começa com um clamor e termina com redenção. Davi finaliza tão poderoso quanto começou, convidando você a viver a unção, justiça e vitória que nasceu naquele clamor. Essa jornada espiritual não é uma série de etapas a cumprir, mas uma transformação interior contínua. Um convite para viver com os céus inclinados sobre sua vida, mesmo quando tudo parece ao contrário, sabendo que o Deus que quebrou dentes dos ímpios também resgatou você do cativeiro da dúvida, da acusação e do medo. Em cada palavra do Salmo 3, o clamor sobe e a presença desce. O que começa com as circunstâncias se fecha com uma nova identidade. Você sai da oração não apenas com promessas nas mãos, mas com o caráter sendo moldado. Um coração que nasceu para depender e foi curado nessa dependência. Uma fé que nasceu na oração e agora se firma na certeza de que o Senhor sustenta você. Quando você clama, o Senhor se levanta. Quando Ele se levanta, o cenário espiritual muda. Quando o cenário muda, sua mente muda. Quando sua mente muda, sua realidade externa começa a refletir o céu interior. Todo momento de luta pode ser convertido em testemunho. Há um plano para a sua redenção que excede o que os olhos veem. E esse plano é ativado quando você não apenas ouve, mas crê. Quando você não apenas repete, mas declara. Quando você não apenas clama, mas crê que Ele respondeu. Então, o milagre acontece, o descanso acontece, a vitória acontece. Você não está orando para ser a mesma pessoa que começou esta oração. Você está se posicionando para ser alguém transformado, renovado, justificado, de pé, revestido com a autoridade do Deus que é escudo, glória e sustento. E aqui, enquanto termina essa oração, quero que você saiba que não está sozinho. Essa entrega foi coletiva, ainda que individual. Porque onde um coração se rende, céu se abre. Onde uma alma confessa, milagre se manifesta. Onde alguém se levanta com fé, a igreja se fortalece. Esta oração foi feita para você, por causa de você e em você. Assim como Davi usou suas circunstâncias para proclamar a glória de Deus, você também está sendo chamado a fazer o mesmo. Na sua casa, no seu trabalho, no seu tempo de silêncio com Deus, você é luz. Você é testemunho. Permita que o silêncio agora fale mais alto que as palavras. Que o bater do seu coração se torne mensagem profética. Que a presença de Deus que invadiu sua alma neste clamor permaneça. Essa oração não termina aqui. Ela renasce em cada desafio que você enfrenta, em cada batalha que você vence pela fé. Continue declarando: Deus é meu escudo, minha glória. Ele me levanta e me sustenta. E mesmo quando não sentir os céus abrirem, saiba que eles estão se abrindo por você, pois a resposta já saiu. Nada permanece igual quando a palavra de Deus é declarada com fé. O que hoje parecia peso se torna testemunho. O que parecia fim se revela como recomeço. Esta oração guiada pelo Salmo 3 não foi apenas um exercício espiritual, mas uma ativação profunda de propósito, fé e renovo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você decidiu não parar. Decidiu levantar-se, clamar, confiar e descansar. Decidiu crer que a justiça de Deus está em movimento e que o céu não está em silêncio sobre sua vida. Permita-se agora repousar nessa certeza. A paz que excede todo entendimento já está presente. A unção foi liberada. A justiça está sendo estabelecida. A vitória já começou.
Continue nesse caminho. Continue alimentando sua fé com a palavra. Continue cercando seus dias de oração e adoração. Você está em um processo de transformação contínua. E cada vez que você se entrega de novo, Deus te visita com mais profundidade. Se essa oração falou com você, inscreva-se agora neste canal. Ative o sino de notificações para continuar recebendo conteúdos como este, que alimentam sua alma e fortalecem sua fé. Deixe o seu amém nos comentários como sinal do seu posicionamento espiritual. Compartilhe com alguém que precisa experimentar a presença de Deus e a justiça divina neste tempo. Você pode ser canal de resposta para outras vidas. Juntos, estamos construindo uma corrente de fé e intercessão. E cada vez que oramos com entendimento e verdade, os céus se abrem sobre nós. Continue caminhando conosco. Há ainda muito mais da presença de Deus a ser derramada. Que o Senhor te sustente, te guarde e te faça viver a plenitude da sua promessa.